Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Podemos notar, antes de mais, que ela está amputada de uma parte importante. Estamos no capítulo 5 dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 27 até 32, depois faltam aqui 8 versículos, entre 32 e 40. E o que falta é precisamente aqui. E é todo o discurso de Gamaliel no Sinédrio. Por isso é que esta conclusão pode ser sentida como um pouco abrupta. Então os judeus mandam açoitar os apóstolos. Depois deles dizerem isto sem nada entretanto, e nós sabemos que entretanto há o discurso de Gamaliel que é ele que provoca esta reação mais doce da pena. Eles apenas foram condenados a açoites. E há proibição, há reiteração da proibição inicial de falarem no nome de Jesus. E são soltos, portanto, não têm consequências maiores. Mas é o discurso de Gamaliel que provoca esta reação. Portanto, fazer uma boa distinção entre a parte inicial do texto e a parte final, a conclusão, que pressupõe precisamente este texto, este discurso de Gamaliel, que falta aqui no texto proposto para a leitura. Na leitura, salientar este proibimos formalmente, como quem diz de forma incisiva uma proibição, já vos proibimos formalmente de ensinar em nome de Jesus. E depois esta advertência: quereis fazer-se que recair sobre nós o sangue desse homem, que poderia sentir-se como um pouco com medo, como eles dissessem isso, com medo da multidão que aderia à fé em Jesus e eles não quererem ser colados à morte de Jesus. Mas de facto não é com medo, porque eles depois, aqui no discurso de Gamaliel, o que o precede é a vontade de condenar à morte os próprios apóstolos. Depois de destacar muito bem esta frase, deve obedecer-se antes a Deus que aos homens, como se fosse um provérbio, destacá-lo de forma de uma forma muito especial, destacá-la bem. E depois, aqui, antes de vermos este elemento central, nós somos testemunhas, e nós e o Espírito Santo, que foi uma expressão que depois ficou consagrada na vida eclesial, a decisão dos apóstolos ou do concílio, nós decidimos, nós e o Espírito Santo. É uma frase que vem muitas vezes. Portanto, esta união dos apóstolos ao Espírito, aquilo que eles fazem não é trabalho deles nem por iniciativa deles, eles obedecem a Deus antes que aos homens, e estes homens inclui eles próprios, mas é tudo por ação, por inspiração do Espírito Santo. Nós somos testemunhas, mas não é um testemunho pessoal de convicção, é um testemunho de comunhão com o Espírito Santo. E na parte final, salientar bem estas: cheios de alegria. Os apóstolos saíram da presença do Sinédrio cheios de alegria, encher a boca com esta alegria dos apóstolos. E voltando a este elemento central, muito importante, temos aqui aquilo que na teologia se chama um querigma. O querigma é um concentrado do anúncio da fé nos primeiros tempos da Igreja,
Kerusen significa em grego gritar, o grito de fé dos apóstolos. E temos aqui uma formulação desse grito. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Deve ser muito bem lida. Esta proclamação deve ser muito cuidada, quase dito de cor. A quem vós destes a morte suspendendo no madeiro. Pausa. Deus exaltou pelo seu poder como chefe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. Jesus morreu, ressuscitou para a remissão dos nossos pecados. Este núcleo do texto deve ser lido de uma forma muito, muito cuidada, muito pausada, muito compreensível. Temos aqui como que a semente da fé apostólica, o núcleo central dessa fé apostólica, aquilo que nós chamamos o querigma. Nesta leitura do livro do Apocalipse, como em muitos momentos do livro do Apocalipse, aqui estamos no capítulo 5, nos versículos 11 a 14, temos um balanceamento entre aquilo que se vê, a visão e a audição. João, na visão, ele tem uma visão, ele na visão ouve. Portanto, ver e ouvir. E deve-se distinguir muito bem pela leitura, quer aquilo que é a parte da visão, aquilo que é visto, quer a parte da audição, aquilo que é ouvido. E temos aqui a primeira parte vista, que seja muito descritiva, muito pausada para que as pessoas consigam imaginar aquilo que a João diz ter visto. Estavam em volta do trono, portanto, imaginar o trono e imaginar as pessoas em volta do trono, os anjos, dos seres vivos e dos anciãos, com os seres vivos e os anciãos. Eram miríades de miríades e milhares de milhares, portanto, a multidão à volta do trono. Portanto, dar tempo a que as pessoas imaginem aquilo que é possível imaginar. E depois, diziam em alta voz. Depois vem a parte do ouvir. E dizer de uma forma muito solene, muito pausada. E depois até se pode elevar um bocadinho o tom em relação à parte anterior. Digno é o Cordeiro que foi imolado de receber o poder e a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Isto é um hino que deveria ser cantado até. Portanto, depois vem outra vez a parte do ver. Apesar de aqui estar um ouvir, e ouvir todas as criaturas. Portanto, trata-se de imaginar visualmente o som, que é uma coisa quase contraditória. As criaturas que há debaixo do céu, na terra, debaixo da terra e no mar. Portanto, imaginar a imensidão destes elementos, o céu, a terra, debaixo da terra e o mar, não é? E o universo inteiro exclamarem. Portanto, temos aqui uma parte visual, imaginar a imensidão, o infinito, a totalidade do mundo, o universo inteiro. E, de novo, uma parte ouvida, de ouvir. Portanto, novamente mudar de tom, aqui mais descritivo, aqui mudar para um tom mais solene. Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Depois vem uma parte mais visual, os 4 seres vivos, imaginar os 4 seres vivos, diziam, e de novo mudamos de tom, Amém. Este amém não é amém, assim, de passagem. Tem que ser lido de forma solene e pausada. Os 4 seres vivos diziam amém. E os anciãos prostraram-se em adoração. De novo, para terminar, uma
a parte visual. Portanto, jogar bem entre o ver e o ouvir.